Bom dia, pessoal. Thiago Carvalho, repórter do Jornal Minas. Hoje estou aqui com o Jamil Roiz, candidato a vereador pelo Republicanos na cidade de Nova Lima. Vamos bater um papo sobre suas propostas e conhecer um pouco da história do Jamil. Jamil, seja bem-vindo. Se apresente para a população de Nova Lima e conta um pouco do seu histórico profissional e seu histórico de vida. Bem, bom, Thiago, obrigado. E é um prazer estar aqui falando com você e também, por extensão, com os seus ouvintes e seguidores. Olha, Thiago, eu sou provavelmente um dos veteranos moradores aqui da região do Vila da Serra. Cheguei aqui há 20 anos atrás. Quando eu cheguei, o meu prédio, onde eu comprei apartamento, era o primeiro condomínio vertical a ser construído na região. Hoje nós somos 170. Eu assisti a toda essa explosão acontecer na minha varanda. Foi uma coisa incrível. E hoje nós estamos aí, né, extremamente adensados e vivendo uma situação crítica, do limite até mesmo da qualidade de vida. Eu vim para cá, eu morava aqui do lado, no Belvedere, na Desembargador Jorge Fontana. Então mudei para cá. De lá para cá eu me envolvi em inúmeras atividades de cidadania. Essa oportunidade, de certo modo, foi dada pela criação da Amavise e do movimento Renova Lima. Um grupo de pessoas que moravam também na região, conscientes de todos os problemas que já começavam a se manifestar. Então nós nos organizamos e a partir daí participamos de inúmeros movimentos, tá? Como, por exemplo, o levante contra o aumento absurdo do IPTU proposto em 2017 pela Prefeitura, coisa que batia aí na casa dos 700% em alguns casos. Foi talvez o maior movimento de cidadania que o Vila da Serra já assistiu em todos os tempos, né? Nós fizemos passeatas, nós fomos para a porta da Câmara. Centenas de pessoas, né, mobilizadas e unidas em prol daquela causa. Né? E, felizmente, vencemos. Nos movimentamos também contra a Copasa, cobranças indevidas pela Copasa, que cobrava coleta e tratamento de esgoto e não fazia. Também fomos bem-sucedidos numa intervenção junto à Arsai naquela época, em 2018, 2019, que obrigou a Copasa a devolver 2.100.000 para os condomínios. E ainda reduzirem aproximadamente 50% o valor cobrado nas contas, até que a ET tivesse regularizado a sua capacidade de processamento, que de fato aconteceu algum tempo depois. Então são causas com as quais nós nos envolvemos a partir do momento que eu mudei para cá. Essa questão de ser um ativista acaba fazendo parte do caráter de cada um de nós. Está na nossa natureza. Tá, e dentro disso você fez essa política que a gente fala, a política não partidária, né? Que é aquela política que a gente, enquanto cidadão, né, se vê na necessidade, que nem você, das demandas da sua região, da sua classe, de onde que você vive. E a política partidária, quando que ela surgiu na sua vida? Bem, eu acho até que foi uma evolução natural das coisas, tá? Porque engajamento nós sempre tivemos, tá? E em 2020, então, esse grupo de pessoas, né, sobre o qual nós nos organizávamos, decidiu, mais uma vez, né, concorrer a uma cadeira na Câmara de Nova Lima e a uma cadeira, né, uma disputa na Prefeitura também. Já tinha acontecido antes, mas eu não tinha participado, em 2016, em 2014. Então, em 2020, eu saí como candidato para uma cadeira na Câmara de Vereadores e o Sérgio Americano saiu para uma cadeira na Prefeitura, né? Uma disputa para a Prefeitura. Para mim foi uma primeiríssima experiência nesse sentido. Eu nunca tinha vivido uma experiência dessa natureza. Uma campanha prejudicada
pela impossibilidade do contato pessoal, porque em 2020 foi o ano da pandemia, plena pandemia, uma campanha, até eu costumo falar, chata de ser feita, porque eu gosto muito de me reunir com pessoas, tá? E ficar no olho, no presencial. Tá? Aquela campanha foi quase toda digital, né? Mas nós levantamos ali temas importantes que, infelizmente e curiosamente, continuam presentes na nossa pauta de hoje, porque os alertas que foram feitos naquela época se realizaram e a situação se agravou. Mas aquela experiência anterior foi bastante interessante, porque ao final do processo, apesar de não ter conquistado o mandato, eu acabei me sagrando como o cidadão da região do Vila da Serra mais votado da história para a Câmara de Vereadores, onde eu obtive perto de 900 votos. Então aquilo nos surpreendeu, e ao final da campanha, né, eu fiquei extremamente honrado com aqueles votos recebidos, orgulhoso, né, não esperávamos tanto. Mas, de fato, né, o nosso partido não conseguiu o quociente eleitoral, né, de qualquer maneira não obteria o mandato. Encerramos a campanha, fechamos a mala e fomos embora para casa cuidar da nossa vida. O que eu não sabia, já estendendo um pouco aí, é que, pelo que me disseram muita gente ao longo desses últimos meses, agora de 2024, é de que naquela ocasião, aqueles 900 votos tinham me conferido um capital político. Como eu não sou político profissional, né, eu não tinha essa noção. Mas foi uma alegação meio que generalizada por todos os contatos que eu passei a receber agora em 2024 por diversos partidos para que eu me filiasse. E aí, então, eu descobri que eu tenho um capital político. Republicano, pelo Partido Republicano. E decidi pelo Republicano. Tá. Além da questão partidária, né, você também definiu 7 compromissos como bandeiras que você vai defendê-las. Só que antes, Jamil, eu sou oriundo do centro de Nova Lima. E a gente estava conversando aqui um pouco antes, falei que lá existe uma cultura de que, talvez por falta de conhecimento, a pessoa do Vila da Serra, que tem uma condição social melhor, não todos, né? Ela precisa do poder público? E em que pontos que você vê essa questão? Explica para a população antes da gente entrar nas suas bandeiras. Sim. Olha, eu acho que todos nós cidadãos não só precisamos do poder público, tá? Em diferentes medidas, claro, tá? Mas não só precisamos, né? Como o poder público tem a obrigação de estar presente para atender às nossas demandas. Porque, afinal, o que é o poder público? O poder público é a soma dos esforços nossos com o pagamento dos nossos impostos, das transferências de recursos que a gente faz para que algumas pessoas, né, determinadas ou eleitas, nos tragam retorno, né, em função do esforço que a gente faz de alimentar essa máquina. Hoje, no Brasil, infelizmente, a gente tem até uma noção de que o poder público é algo soberano, onisciente, tá? E que, ao invés de ser um meio para nos atender, ele é um fim em si mesmo, e que nós é que devemos nos enquadrar e atender às disposições do poder público. No município de Nova Lima, um município extremamente extenso, 1,5 vezes o território de Belo Horizonte, né? E polinucleico, com diversas formações diferenciadas e esparsas entre si, o poder público tem a obrigação e dever, né, de estar presente em diversas intensidades. Então eu diria, por exemplo, que a intensidade com que nós demandamos poder público aqui na região do Vila da Serra e Condomínios é muito menor do que aquela em que é necessária a presença dele em outras regiões da cidade, né? Para suprir, inclusive, né, necessidades fundamentais na área de educação, de saúde, de segurança, né, de infraestrutura. Não quer dizer que aqui no Vila da Serra, de repente, não seria muito bem-vindo uma questão como a instalação de uma creche, por exemplo. Tá? A despeito de a gente imaginar que nem todos precisamos,
Mas sim, provavelmente, em meio aos nossos 42 mil habitantes da região, alguém vai precisar. Além das pessoas também mães que trabalham aqui que poderiam usufruir desse. Exato. Exato. Existe um contingente, né, de pessoas que se deslocam e vêm trabalhar aqui. E talvez a existência dessa creche próximo do local de trabalho da mãe, tá, seria mais estratégico do que às vezes numa outra região. Eu trouxe esse assunto, Jamil, porque às vezes a população realmente não entende, né? Mas aqui você tem a demanda dos moradores locais, mas você também tem as pessoas que frequentam a região, seja para utilizar hospitais, seja para trabalho, para as mais diversas situações do cotidiano. E o poder público não estando presente com algumas ferramentas, essas pessoas também ficam prejudicadas. Prejudicadas e no curto prazo. E no médio prazo nós ficamos. Porque já está acontecendo um fenômeno aqui. Tá? Pessoas que eventualmente pretendiam algumas vagas de trabalho na nossa região, ao saber que é aqui, já estão abdicando de concorrer e estão agradecendo. Mas por qual? Isso está sendo comum. Mas qual que seria a ligação? Primeiramente, né, a mobilidade caótica, a dificuldade de se chegar aqui, de se sair daqui, o tempo que você leva. Tá? Isso já é fato, e nos grupos aqui é muito comum, a gente já tem trocado muito essas ideias. Né? Pessoas que precisavam de secretários, de funcionários nas suas empresas, no seu comércio local ou nas suas próprias casas e que estão tendo muita dificuldade de conseguir quando elas informam qual é o endereço. Isso é fato. Tá? Então, acho que a gente já pincelou a questão do poder público estar presente e essa necessidade, né? Então vamos falar agora dessas bandeiras que você definiu na sua campanha. Uma das principais é a explosão imobiliária e mobilidade urbana, que estão praticamente uma intrínseca na outra. Exato. Explica para a população o que significa isso e qual seria a solução que você visa, que você enxerga para isso. Olha, é difícil explicar essa situação sem deixar de dar uma voltinha ali no passado para a gente ter a dimensão do que aconteceu aqui. Tá? Em 2000, nós tínhamos apenas uma edificação residencial no Vila da Serra, que era o Portal da Montanha, e mais 3 prédios, né, da área de saúde: o Hospital Biocor, o Hospital Vila da Serra, a Clínica de Olhos do Dr. Ricardo Guimarães. E um único prédio isolado no Vale do Sereno, que era a Microfit. De lá para cá, nós hoje temos, em 24 anos, 170 edificações residenciais. Não estou nem contando, tá, o portfólio de prédios comerciais. Nós saímos, naquela época, de 68 mil habitantes em 2000 para 112 em 2024. Isso é um crescimento de 75% da população. Isso dá uma taxa de 2,5% ao ano, o que se configura uma explosão demográfica, como o pessoal gosta de falar, populacional. Continuando nessa pegada, e ao que tudo indica, iremos continuar. Em 2030, que é logo ali, daqui a poucos anos, nós não seremos mais 112 mil, seremos 130 mil pessoas. Qual o resultado disso, né, de uma maneira tão brutal, esse crescimento, e de imediato e visível no nosso dia a dia? A mobilidade caótica. Hoje nós temos extrema dificuldade de nos deslocarmos. E é importante entender que a mobilidade que nossa, que chegou no limite, tá, ela é determinada não pela extensão territorial ainda não construída que você tem disponível, e sim pelas vias de acesso que você já tem instalados. Se você chegar ali na minha janela agora, você vai ver uma imensa área verde. Muitos prédios, óbvio, e uma imensa área verde. Você poderá se perguntar, né? Olha, mas ainda tem muito espaço aqui.
construtor imobiliário, ele vai olhar para aquilo ali e falar, opa, ainda temos muitas oportunidades de crescimento. Porém, as nossas ruas e vias são tão escassas e nós temos uma característica particular de dois gargalos, únicos dois gargalos de saída da região, que isso é que determina a possibilidade de você adensar mais ou não. Com isso que nós temos hoje aí, nós já deveríamos ter parado muito antes de construir. Nós tínhamos que ter apenas a metade do que a gente tem hoje. Para que o mínimo de fluxo e de qualidade de vida fosse garantido. E qual seria a solução? A solução, olha, nós temos as duas vias com dois gargalos. Só cite elas para a gente ter noção do que de onde está falando. Trincheira. A trincheira lá na frente, que é o que Isso, o pontilhão do Olympus, que a gente chama, sim, pontilhão do Olympus, tá? Sendo que essa saída aqui do pontilhão do Olympus, que ao cruzá-lo você já está imediatamente em Belo Horizonte, que dá no Belvedere. Isso, que chega no Belvedere, ali na jornalista de João Andrade e tudo mais, ali nós temos um problema extremamente agravado, que a Prefeitura de Belo Horizonte permitiu a edificação de 3 grandes imóveis comerciais ali. Agora, eles estão praticamente sendo inaugurados. Nós temos um pequeno shopping ali, né, um meeting shopping, né, pequeno no sentido, mas é uma galeria considerável e grande. Uma grande loja do ViaMart será inaugurada nos próximos meses, mas um prédio de escritórios da Concreta um pouco acima. A existência desses 3 equipamentos já tornará extremamente difícil uma solução relacionada ao gargalo, tá, do pontilhão. Mas a maior concentração está na trincheira, tá, que dá acesso ao Belvedere, que deságua no BH Shopping, e na 356, lá na outra ponta. Porque lá além do bairro também pega a cidade de Raposo e acima e O fluxo de calor da MG30, exatamente. E ainda está pegando somente o bairro. Isso. Agora, Thiago, essa é uma questão extremamente óbvia, tá? A solução para aumentar, para desobstruir esse fluxo, que não, o gargalo não está aqui. Aqui nós sofremos a consequência do gargalo que está lá embaixo, que vem enfileirando e chegando aqui. O gargalo está lá no BH Shopping e na 356. A solução para isso são intervenções enormes lá naquela região, que recebe o fluxo de 8 sub-regiões. É ali que está o problema. A prefeitura, as 2 prefeituras anunciaram recentemente investimentos de 250 milhões de reais em 4 grandes intervenções. Olha, eu vou te dizer uma coisa, esses investimentos são bem-vindos, muito bem-vindos, e estão indo e tocando no ponto onde tem que ser mexido. Mas eles já tinham que ter sido feitos 15 anos atrás. E agora, nós talvez estivéssemos nos debruçando em como nós viabilizaríamos a nossa vida para daqui os próximos 15 anos. E não estar chegando agora com a proposição de uma obra para lá de vencida. Essa é uma duplicata que já venceu há 15 anos. Está sendo Quando ela ficar pronta, ela já vai estar defasada. Será superada. E vou citar como exemplo. Tá? No crescimento demográfico que nós estamos tendo aqui, tá? E que, digamos, já temos 170 torres, já temos outras 14 torres em construção que trarão mais 2.500 veículos para cá. A prefeitura, ao fazer em 24 meses essa intervenção lá no BH Shopping, e que eles declararam publicamente que tirarão 2.500 veículos do fluxo da região, quando eles estiverem concluindo a obra, nós estaremos entrando com outros 5.000 veículos, neutralizando o efeito que eles pretendiam na retirada dos 2.500 veículos e ainda dobrando a aposta, não é verdade? Sim. Então, essa é uma intervenção necessária que será, de certo modo, estrangulada também em não muito pouco tempo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho ela na minha cabeça, mas eu posso estar errado. Sim, sim. Aquela obra que vai ser feita ali ligando na entrada do Vale do Sereno, ali, né? Aquela estrada nova.
aquilo é alguma solução? Porque na minha percepção, não. Ela só está mandando o fluxo de lá para dentro do bairro, que vai ter um gargalo aqui. Eu estou com essa percepção errada ou você pensa parecido com Eu concordo plenamente com você. Então tá? não é uma solução. Não é uma solução absolutamente. Aliás, tem duas colocadas na mesa aí que não são solução e que estão, de certo modo, se aproveitando do tema no momento, tá? Para passar, né, duas hipóteses que, entre aspas, seriam solução e não são, e que tem o objetivo apenas de aumentar a fronteira da exploração imobiliária. Sim, porque ali na paralela. Vou te dizer mais, tá? Porque você quer uma solução já de imediata e que tira aproximadamente 25 a 30% dos veículos da MG30 hoje, tá? Rio do Peixe e Sabará. Que são estradas que já estão para ser feitas há muito tempo. Principalmente que você tira de Rio acima, Exato. região de Bicalho, que é uma região muito grande. Exatamente, leva logo lá para o Jardim Canadá, resolve a vida de muita gente com aquilo ali. Tá? E a conclusão da ligação com Sabará, tá? Que inclusive vai dar a opção, óbvio, muito mais vantajosa para o morador do centro de Nova Lima de acessar Belo Horizonte apenas a 18 quilômetros do bairro Saudade. Sim. O que esse sujeito prefere? Ele prefere andar 32 quilômetros subindo a MG30 para se engarrafar aqui, para sair da Savassi, para depois ir para não sei onde, ou ele prefere andar 16 quilômetros numa estrada razoavelmente curta, né, que vai deixar ele, por exemplo, no bairro Saudade de Belo Horizonte, ou no Taquaril. Sim, sim. Né? Isso é inegável, isso aí, gente, isso não se discute. Tá? E essas duas intervenções tiram 30% do movimento da MG30. Tá? Agora, essas alternativas, não, vou fazer uma rodovia aqui saindo do Vale da Montanha. Vou sugerir para o cara que ele deixe de andar os últimos 4 quilômetros que ele andaria do Vale da Montanha até a trincheira, para ele andar 8 por aqui e se engarrafar lá na Avenida da Ligação do mesmo jeito. Qual o significado, qual o sentido em termos de fluxo de veículos e de mobilidade que isso aí tem? Isso apenas vai viabilizar, no momento que essa rodovia passar pelo Belágio, vai viabilizar um novo adensamento demográfico que vai acontecer no Belágio, onde, muito provavelmente, 50 novas torres chegarão 600 mil metros quadrados de construção. Então, aí eu já vou puxar uma outra dúvida aqui que a gente tem, que você também colocou nos seus pontos. A gente vê lá na cidade, Nova Lima, no centro, pelos grupos de WhatsApp, a grande reclamação com a não fiscalização. E essa não fiscalização, ela engloba tudo isso que você está falando, né? A não fiscalização imobiliária, a não fiscalização da prestação de serviço público. Como que você vê isso, se você provavelmente concorda com a reclamação da população, e como que você pretende agir? Vamos deixar só uma pergunta aqui. Sim. Você tem um candidato a prefeito hoje que é o Gilson, do Republicano. Se ele for ganhar, você vai fiscalizar? Sem dúvida. Aliás, a questão da fiscalização faz parte do meu 7º ponto dos meus compromissos declarados e expressos de campanha. Tá? Gostaria, inclusive, de fazer uma ressalva, tá? É de que eu sou um candidato que declarou 7 pontos. 7 compromissos para mim ser cobrado. Eu vou viver só disso? Obviamente não. Uma vez que, se você é vereador, por dever de ofício, você vai começar a conviver com todos os demais problemas derivados desses 7 pontos, que são muitos, e com as demais mazelas de todo o município. Você está empossado, foi eleito, e a sua obrigação é se dedicar ao município inteiramente. Isso é apenas uma plataforma de saída, porque a eleição municipal, eu tenho que ter um público base. Uma vez eleito, você tem que legislar, né, e exercer o mandato para todos. E olha que problema é o que não falta em Nova Lima, nas outras regiões. Tá? Eu estava recentemente, então, essa questão do fiscalizar é o meu 7º ponto. E considero isso extremamente crucial. Estava numa entrevista recente, a pessoa me perguntou: Jamil, você colocou aqui no seu 7º ponto, fiscalizar o poder público municipal. Né, os contratos, licitações, poder público municipal. Por que você colocou 3 vezes? Falei, porque não tinha mais espaço na sentença do Banner, porque eu poderia ter
Se você quiser, eu coloco 5, 6, 8. Às vezes é porque você vai ter que fiscalizar para você, mas uns 3 que não fiscaliza, né? Fiscalizar um vereador, gente, é importante que todos entendam isso, viu? Ele tem 2 únicas, míseras funções: legislar e fiscalizar. Quem falar que tem mais alguma coisa além disso é mentira. E vou falar para vocês, legislar não é fácil, é chato, enche o saco, dá trabalho, você tem que pesquisar, você tem que escrever, você tem que construir um corolário jurídico, você tem que não sei o quê, você tem que elaborar, leva tempo, tem projeto, e depois você ainda tem que ter a certeza de que ele vai na pauta para a Câmara e que o presidente da Câmara colocará ele em votação e você não sabe se vai ser votado ou se não vai, você tem que costurar com seus colegas, ou seja, um vereador legisla, muito provavelmente, 10% da sua vida de mandato. Então, restaria os outros 90% para ele fazer o quê? Fiscalizar. Eu digo que fiscalizar, nesse Brasil de hoje, inclusive, nós temos que fiscalizar 48 horas por dia, 14 dias na semana, 24 meses no ano. Tá? E ainda assim é pouco. Excelente. Dito isso, Jamil, vamos falar agora de uma questão que a gente está no Vila da Serra durante muito tempo, né? A gente sempre viu falar um bairro seguro, um bairro que atraiu pessoas para a cidade. E recentemente, a gente, enquanto jornal, a gente noticiou o 5º furto de veículo à luz do dia. As pessoas, até conversando com você anteriormente, tá igual na Califórnia, né? Califórnia, quem acompanha lá, tá um índice de violência alto. As pessoas chegam, roubam o carro sem nenhum pudor durante o dia, e a gente está vivenciando isso no Vila da Serra. Como você enxerga isso e qual seria a sua proposta para a segurança pública? Essa questão é extremamente preocupante, claro, né? Nós estamos aqui começando a adquirir índices, né, que preocupam. Ainda não é nenhuma sangria desatada, não, tá? Mas já são razoavelmente piores do que eram há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás. É uma consequência, uma evolução natural do adensamento demográfico, da explosão imobiliária, tá? Que começa a atrair muita população, né? E naturalmente também marginais. Nós temos uma possibilidade de ter uma solução para isso, de uma solução moderna, pop, tá? E que de extrema eficácia, que é o monitoramento digital remoto através de câmeras. Hoje nós temos um pequeno acervo de câmeras ao longo da Oscar Niemeyer, mais um grupo de 17 condomínios que cederam as suas câmeras externas e que são monitorados em painéis do comando da Polícia Militar, ali na torre. Nós precisamos de muito mais. E principalmente de aumentar essa integração com os condomínios. Hoje nós temos 17 condomínios que representam aproximadamente ali 80 câmeras integradas à Polícia Militar. Ao longo da Oscar Niemeyer, na Vila Monte Verde, na rotatória do Olympus, além de outros equipamentos que a própria polícia tem, como olho vivo e tudo mais. Mas, só para vocês terem uma ideia, onde, por exemplo, é um grande número de ocorrências que é no Vale do Sereno, nós não temos nenhum condomínio integrado. E temos inúmeros ali. Só para esclarecer para a população, o Vila da Serra é o que a gente vê, esse bairro grande aqui. Vale do Sereno, às vezes a gente não vê, pessoal, porque ele fica abaixo do MG30. E ali tem muitas casas, muitos condomínios também. Porque quem vem de Nova Lima, às vezes não tem essa noção, só para o pessoal entender. Aliás, nós quando eu conto, né, que nós temos 170 edificações, só pode mudar. Você fala, tá bom, onde está tudo isso, né? Porque você só vê ali o Vila da Serra, mas embaixo estão grande parte delas. Então, uma integração, tá? Um trabalho de integração de segurança pública com o apoio da tecnologia é perfeitamente factível, viável, né? E nem custa tanto, tá? Mas nós de fato estamos aí deficientes nesse aspecto de uma maneira inexplicável, não era para estar assim. Que eu falo que não é minha função opinar muito não, mas eu quero só dar uma pontuada nisso. A câmera já existe. O bandido, ele já perdeu o pudor disso.
não seria, talvez, a solução, seria algo mais imediato, é uma prevenção. Sim, é verdade, Tiago. Você tem uma razão parcial nisso, mas eu vou te explicar uma coisa que talvez eu poderia até ter relatado antes aqui na resposta, tá? De informações que eu tenho em contato com os órgãos de segurança. Tá? De fato, um policiamento ostensivo circulando na região também sempre faz uma boa mensagem. Tá? Mas o fato da existência das câmeras, né, é que ela constata o fato sendo ocorrido. E na nossa região, nós temos geograficamente a possibilidade de intervir nas 3 saídas. Então, aquele sujeito, muito provavelmente, ele não será flagrado naquele momento, mas a câmera está flagrando e imediatamente o pessoal que está lá no comando, no painel, aciona a viatura. Esse camarada só vai poder sair de 3 jeitos aqui: ou pelo esgoto, ou pela trincheira, ou pelo pontilhão do Olimpo. Ele vai ser pego. Tá? Eles me garantem isso. Então, eles dizem ao pessoal da segurança, tá? Que a partir do momento que o primeiro é pego, o segundo foi pego, o terceiro foi pego, começou a virar notícia, tá? E a marginalidade que se comunica entre si vai abandonando a região. Fala, não vai para lá porque lá não funciona. Você consegue até quebrar um vidro de um carro se uma viatura não estiver passando na hora, mas você não sai do bairro. Excelente. Já viu, o nosso tempo é curto, estamos aqui finalizando. Então, antes de finalizar, eu quero que você, deixe o espaço aí para as pessoas que tiveram mais interesse em conhecer suas propostas, te encontrem. Você, além do Jornal Minas, você já esteve em outras entrevistas, onde que elas podem ver essas entrevistas, e deixa um recado para a população de Nova Lima. Eu tenho farto material no Instagram. Tá? Então, quem quiser me conhecer melhor, porque eu já produzi muito vídeo com temas em que eu abordo, né, e aponto com visão crítica, tá? E propondo soluções. Tá? Então, tem esse farto tema. Mas antes de concluir, né, se você me permite, eu queria só fazer um alerta, viu? Gente, é o seguinte: vocês não tenham dúvidas. O próximo mandato, tanto do prefeito quanto dos vereadores, tá, ele vai ser o mais crítico da história do nosso município. Nosso município surgiu em 2750. Tá? E digo para você que nunca, em nenhum momento, nós passamos pelos desafios que nós vamos enfrentar agora. Primeiro, tá? A análise que tem que ser aprofundada, e espero que seja votado na Câmara, na próxima Câmara, a partir de janeiro, 15 vereadores, uma análise que terá que ser feita com muita profundidade sobre o novo plano diretor que está em elaboração. Esse plano, ele terá que ser dissecado, virado de cabeça para baixo, as suas 600 e tantas páginas, que eu já estou conhecendo lá previamente e que eu alerto. Tem muita coisa lá que nós teremos que debater com muita profundidade. Inclusive, por exemplo, já está instituído o aumento do próximo IPTU. Tá? Com a correção da planta genérica de valores, que não se faz há muitos anos. E isso acarretará um aumento brutal do IPTU. E a previsão de que essa planta genérica depois ela começa a ser corrigida a cada 2 anos, independente dos índices inflacionários. Isso já garantiria uma necessidade absoluta de discussão do plano diretor. Mas ele tem inúmeros outros aspectos, tá, que também irão requerer análise. E isso é necessário. Não acredito que se faça uma análise de um documento dessa natureza, dessa importância, nessa quantidade, em menos de 6 meses. Porque ali nós estaremos jogando com o nosso destino imediato dos próximos 10 anos. Entendi. É muito sério. E você aumentar IPTU aqui no Vila da Serra, tá, é uma coisa. Mas você aumentar nos demais bairros de Nova Lima, é muito grave. Então, isso terá que ser discutido.
Paralelo a isso, né, vem aí o desafio da implantação da reforma tributária, tá? Que é, não tenham dúvidas, um monstro, tá? Que irá, numa primeira análise, prejudicar o município de Nova Lima, tá? Além de tirar o resto de autonomia que os municípios no país têm. Essa reforma, aliás, uma tragédia, tá? Não é uma reforma de Estado, é uma reforma de regime, onde o regime atual, de maneira ardilosa, conseguiu elaborar um sistema, tá, em que ele irá controlar todos os fluxos de receita e de pagamentos no país. E a reforma para os municípios, a transição tem que começar em 2026 e terminar em 2032. Isso vai virar de cabeça para baixo toda a estrutura tributária de Nova Lima, programas, sistemas, rotinas, tudo mais. Em 2025 já se começa a cobrança de 1% do IVS só como degustação, para você já começar a mexer nos seus computadores. E toda a Câmara terá que fazer as inúmeras legislações complementares para adaptar esse modelo. Tudo isso casado com o problema do plano diretor. Então, os nossos representantes na Câmara, tá? O nosso representante no Poder Executivo, tá? Tem um enorme desafio nos próximos 4 anos. Bem, então esse era um alerta que eu queria fazer, tá, Thiago? Eu entendo o seguinte, que mais uma vez eu reafirmo, estamos aí há 20 dias, né, das eleições. Eu sou um candidato que eu me considero autêntico, porque estou aqui há muitos anos na região e vi tudo isso aqui acontecer. Eu sou autêntico para representar a nossa comunidade. Eu me considero qualificado porque eu tenho uma formação acadêmica extremamente diversificada em escolas de primeiro nível, como Fundação Getúlio Vargas, eu sou pós-graduado, tenho meu MBA na USP, né, fiz cursos na Escola de Engenharia do UFMG, me formei em administração. Então, assim, eu tenho uma formação executiva, né, daquela da vida prática de 35 anos, também extremamente diversificada. Vivi momentos diversos nesse país, com inúmeras, né, turbulências, né, em que você, na vida empresarial, você vai se adaptando rapidamente. Liderei de 100 a 1000 pessoas, fui diretor em inúmeras empresas de porte nacional e internacional. E ainda vivenciei a experiência de ter sido sagrado o candidato, né, mais votado como cidadão do Vila da Serra em toda a história, quando eu concorri na Câmara de Vereadores. Então eu me considero qualificado para isso. Mas eu também chamo a atenção de que eu sou independente. Independente no sentido de que eu nunca fui vereador, eu nunca trabalhei na Prefeitura de Nova Lima, eu nunca fui secretário, eu nunca trabalhei pela ou através da Prefeitura de Nova Lima. Eu não sou candidato de nenhum deputado, eu sou independente, eu penso com a minha cabeça, eu não sou candidato do deputado, eu sou candidato do Otávio, da Marisa, do Antônio, tá? Do Freitas, né? Da Janice. Eu sou candidato das pessoas que moram aqui, tá? Que junto conosco, todos nós juntos, diariamente vivenciamos inúmeros problemas, né, aos quais agora eu me proponho, né, me mergulhar, né, com o meu esforço e com a ajuda de todos para resolver. Mas os problemas estão espalhados em Nova Lima inteira. Não é só na nossa região. Interessante. Eu ia chamar de senhor. Você só esqueceu de deixar seu Instagram. Então vamos lá. O meu Instagram é @JamilRuiz, né? E o meu número é 10.100, se você me permite, né? Claro. Jamil 10.100. Então, muito obrigado por nos receber. Obrigado aos telespectadores do Jornal Minas. Siga na nossa plataforma digital www.jornalminas.com.br.